Amigos e amigas da TV Canção Nova, da nossa querida Canção Nova. Uma alegria estarmos começando nossa Escola da Fé de hoje, continuando o estudo que nós estamos fazendo da Bíblia. A ideia é fazer um curso bíblico bastante assim detalhado para que você possa tirar mais proveito quando você ler a Bíblia, tá certo? Ler, meditar a palavra de Deus, certo? Muito bem, vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção para esse nosso programa de hoje, pedir a inspiração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos e amigas, antes de nós começarmos aqui a nossa conversa de hoje sobre a Bíblia, dando sequência ao que nós já fizemos na aula passada, quero lembrar que você pode se comunicar conosco de várias maneiras. Temos aí o telefone 12 31 86 26 00, que hoje também é o WhatsApp. Temos também o e-mail do programa, escoladafé@cançãonova.com. E eu quero lembrar que você também pode fazer hoje a sua contribuição para a Canção Nova pelo Pix. Esse sistema que hoje você pode usar. Você pode usar o Pix da Canção Nova, que é pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. Tá certo? Aí você pode fazer a sua contribuição extra, se você quiser, o seu algo a mais, Lembrando sempre do seguinte, Deus ama aquele que dá com alegria, de São Paulo, Alegria de ver a Canção Nova poder levar a palavra de Deus, a mensagem da salvação a todos os cantos desse Brasil e fora do Brasil, graças a Deus. Muito bem, vamos começar a nossa caminhada de hoje. Nós estamos aí estudando a Bíblia. Eu gostaria de colocar uma pergunta que muitas pessoas me fazem, Por que a Bíblia Católica é diferente da versão protestante? A gente sabe que a Bíblia dos protestantes tem apenas 66 livros, enquanto que a nossa Bíblia tem 72. Isso por quê? Porque Lutero e os reformadores protestantes rejeitaram alguns livros chamados deuterocanônicos, Quais são esses livros? Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, também chamado de Sirácida, 1 e 2 Macabeus, além de uma parte do livro de Esther e uma parte do livro de Daniel. Ok? Por que os reformadores protestantes tiraram esses livros da Bíblia? Bom, tudo começou com o seguinte: no ano 100 da era cristã, quando começou a surgir os evangelhos e as cartas dos apóstolos, os rabinos judeus fizeram um sínodo na cidade de Jamnia, no sul da Palestina, hoje na região ali mais ou menos de Tel Aviv, para eles definirem a Bíblia judaica, para não ter, vamos dizer assim, para ter uma separação da Bíblia católica que nascia no Novo Testamento. Bom, então eles fixaram
alguns critérios para definir quais eram os livros que deveriam entrar na Bíblia deles. A Bíblia é a versão judaica, né? Quais são esses critérios? Primeiro, o livro tinha que ser escrito na Terra Santa. Se for escrito fora da Terra Santa, não podia entrar na Bíblia. Então aí eles já tiraram alguns que não foram escritos na Terra Santa. Tem livro que foi escrito no exílio, tem livro que foi escrito em Alexandria. Bom, segundo critério, o livro tinha que ser escrito somente em hebraico. Não podia ser escrito nem em aramaico e nem em grego. Aí também já tiraram alguns, porque tem livro que foi escrito em grego. Bom, terceiro critério, o livro tinha que ser escrito antes do livro de Esdras. Esdras foi o sacerdote que veio do exílio da Babilônia e que, né, junto com Neemias, restauraram ali o judaísmo em Jerusalém. Isso por volta do ano 455 a 428 a.C. Ou seja, os livros que foram escritos depois de Esdras, eles rejeitaram. Então aí saiu Sabedoria, aí saiu Macabeus, porque foram escritos depois. Bom, e o quarto critério é que esses livros não podiam ter nenhuma contradição com a Torá, ou a lei de Moisés. Então, os judeus, no ano 100 depois de Cristo, fixaram 4 critérios nacionalistas. Não são bem critérios teológicos, porque não é porque o livro foi escrito numa língua ou noutra língua que ele pode ser ou não inspirado. Não é isso. Bom, com isso, então, né, foi formada a versão judaica da Bíblia, o Antigo Testamento. Só que 250 ou 200 anos antes de Cristo, né, lá no Egito, em Alexandria, havia a maior biblioteca do mundo, porque Alexandre Magno, que fundou a cidade de Alexandria, né, estabeleceu ali uma grande biblioteca. Então, no ano 200 a.C., o rei ali do Egito queria ter em Alexandria todos os livros do mundo. E ele não tinha a Bíblia. Alexandria se falava o grego, porque Alexandre Magno, que fundou Alexandria, era grego. Muito bem, então o rei ali do Egito mandou trazer da Palestina 70 sábios, rabinos judaicos, para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Isso mesmo, 200 anos antes de Cristo. E eles traduziram todos esses livros que depois, no ano 100 depois de Cristo, os rabinos tiraram da Bíblia deles. Então nós ficamos com 2 versões da Bíblia. Uma Bíblia chamada dos 70 ou Septuaginta, que é essa Bíblia que foi escrita em Alexandria, no Egito, 200 anos antes de Cristo. E depois uma Bíblia do ano 100 depois de Cristo, a chamada versão judaica. Bom, a Igreja Católica sempre seguiu a Bíblia completa, a chamada Septuaginta, que foi escrita 200 anos antes de Cristo, na região ali do Egito, Alexandria, que os 70 sábios, rabinos judaicos, traduziram do hebraico para o grego. Bom, quando aconteceu a Reforma Protestante, né, os reformadores protestantes, Lutero e seus seguidores, resolveram seguir a Bíblia judaica, que tinha esses livros a menos que os judeus tinham tirado no ano 100 depois de Cristo. Mas a Igreja continuou seguindo a Bíblia completa, né? Depois, até o século III, século IV, mais ou menos, nos concílios que houve na Terra Santa, não bem na Terra Santa, em vários lugares, concílio de Cartago III, Cartago IV, no tempo de Santo Agostinho, no tempo de São Jerônimo, a Igreja definiu a Bíblia Católica completa, lá por volta do século III. E a Igreja usa essa Bíblia até hoje. Os protestantes resolveram seguir a Bíblia, né, chamada judaica, ao invés de seguir a versão dos 70 alexandrina. Esse foi a situação que criou, então, essa diferença das Bíblias. Bom, outra coisa que é preciso dizer é o seguinte: as Bíblias católicas,
elas sempre têm o imprimato da autoridade eclesiástica da igreja, ou seja, tem aqui autorização para publicar, né? Às vezes da CNBB ou às vezes de algum outro bispo, né? Autorizado. E tem, você já conhece bem a Bíblia Católica, no rodapé da Bíblia Católica tem sempre mais informações, orientações, explicações. A Bíblia Protestante não tem. Por quê? Porque o Lutero estabeleceu o chamado livre exame da Bíblia. Ou seja, cada um interpreta a Bíblia como quer, sozinho. O que a igreja não concorda. A igreja quer que a gente interprete a Bíblia segundo a orientação do magistério da igreja. Bom, outra coisa importante de dizer é o seguinte: das 350 citações do Antigo Testamento que há no Novo Testamento, 300 dessas citações são tiradas da versão dos 70, o que mostra o uso da Bíblia completa pelos apóstolos. Então, os apóstolos, quando usaram a Bíblia completa, usavam a versão completa de Alexandria, certo? Bom, nós verificamos também que nos livros do Novo Testamento há citações dos livros que os judeus nacionalistas da Palestina rejeitaram, certo? Bom, e outra coisa, nos mais antigos escritos dos santos padres da igreja, Santo Agostinho, Santo Irineu, eles usam citações, né, dos livros lá de Alexandria, da versão alexandrina, ou seja, da Bíblia completa. Isto mostra que a igreja sempre usou a Bíblia completa. Por exemplo, São Clemente de Roma, que foi papa, né, por volta do ano 95. Ele escreveu uma carta aos Coríntios, quando ele era papa, não é uma carta que está na Bíblia, não. Citando Judite, sabedoria, fragmentos de Daniel, Tobias, Eclesiástico, ou seja, livros rejeitados pelos protestantes, pela reforma protestante. Então, fica muito bem caracterizado que a Igreja Católica sempre usou a Bíblia completa. Um outro exemplo, o pastor de Hermas, que é um padre da igreja, né? Lá do ano 140, ele faz um amplo uso do Eclesiástico, do segundo livro de Macabeus, e também Santo Hipólito de Roma, que foi mártir no ano 234, ele comenta o livro de Daniel com os fragmentos que foram retirados da Bíblia protestante, da Bíblia, né, judaica. Bom, isso deixa bem claro, né? E aí a gente vê que, infelizmente, com a reforma protestante no ano de 1517, a partir daí, esses 6 livros foram excluídos da Bíblia protestante. Bom, outra coisa, vários concílios que a igreja realizou confirmaram isto. Os chamados concílios regionais de Hipona, que foi no ano 393, no tempo de Santo Agostinho, depois o Cartago II, 397, o Cartago IV, 419, o concílio de Trulos, todos esses concílios da igreja confirmaram o uso completo da Bíblia alexandrina. E também, principalmente os concílios ecumênicos que a igreja realizou, o concílio de Florença, no ano 1442, concílio de Trento, 1543, o Vaticano I, confirmaram esta escolha. Então, a igreja, tudo isso para dizer o seguinte: a igreja não tem dúvida que a Bíblia completa é inspirada pelo Espírito Santo. No século XVI, Martinho Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão e ele traduziu todos os livros da Bíblia, inclusive esses 7 livros chamados deuterocanônicos, né, da edição que foi publicada em 1534. E também as sociedades bíblicas protestantes, até o século XIX, incluíam esses 7 livros nas edições da Bíblia. Depois do século XIX, é que esses livros foram sendo retirados da Bíblia. Ok? Bom, o texto da Bíblia protestante foi traduzido por um ex-católico,
ex-padre chamado João Ferreira de Almeida. Nasceu em Portugal, em Lisboa, no ano de 1628. Ele foi quem fez a tradução, né, do texto da Bíblia, usado normalmente pelos protestantes. Na verdade, ele foi depois um pastor calvinista, viveu na Holanda, e o texto do Novo Testamento foi publicado em 1681, né? E depois o Antigo Testamento em 1749. Tá? É isso que a gente sabe. Bom, uma outra pergunta que as pessoas fazem sobre a Bíblia: o que são os livros apócrifos? Né? São os livros que não foram considerados pelo magistério da Igreja como revelados pelo Espírito Santo. Não fazem parte do cânon, ou seja, do índice da Bíblia. Né? Por quê? Porque a Igreja encontrou nesses livros erros de doutrina, ou seja, heresias, fantasias que não têm a ver. Você pode perceber que os evangelhos, as cartas dos apóstolos, são assim, bastante objetivos, não tem fantasia. Então, os apócrifos tinham muitas fantasias. Então, vários desses livros a Igreja considerou que não são inspirados pelo Espírito Santo. E são muitos. E aqui você vê a importância disso, a importância da Igreja. Quem é que garante para você que os livros que estão aqui são inspirados pelo Espírito Santo? Quem garante isso? Inclusive para os protestantes, porque eles usam essa mesma Bíblia, apenas com 6 livros a menos, ou 6 ou 7 livros a menos. Quem garante é a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é inegável, entende? Para você ter uma ideia, né? Só evangelhos havia, diz o Vittorio Messori, que havia cerca de 80 evangelhos que a Igreja só deixou 4, né? Então, os livros apócrifos, eles têm algumas verdades históricas. Isso faz a Igreja dar uma certa importância a eles nos estudos, mas a Igreja não usa como livros inspirados pelo Espírito Santo. Tem livros apócrifos com relação ao Antigo Testamento e com relação ao Novo Testamento. Bom, um padre aqui no Brasil que faleceu há pouco tempo, o padre Caetano Minetti, que foi editor da Revista Bíblica Brasileira há muito tempo, em Fortaleza, ele traduziu e publicou muitos apócrifos, né? E publicou na revista dele, Revista Bíblica Brasileira. Só que o padre Caetano Minetti faleceu há pouco tempo. Eu quero colocar aqui, a título assim de ilustração, alguns apócrifos referentes ao Antigo Testamento. Só para você ter ideia como houve muitos livros que a Igreja não permitiu entrar na Bíblia. Por exemplo, Jubileus era um livro, A Vida de Adão e Eva, Enoque 1, Enoque 2, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Testamento de Isaac, Testamento de Jacó, Escada de Jacó, José e Asenete, Testamento dos 12 Patriarcas, Assunção de Moisés, Testamento de Jó, Salmos de Salomão, Odes de Salomão, Testamento de Salomão, Apocalipse de Elias, Ascensão de Elias, Paralipômenos de Jeremias, Apocalipse siríaco, né? Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Esdras, Apocalipse de Cedraque, Esdras 3, Esdras 4, Sibilinos, Pseudofilon, Macabeus 3, Macabeus 4, Salmos 151 até 155, Oração de Manassés, Carta de Aristeu, As 18 Bênçãos, Aigar, Vida dos Profetas, Recabitas, enfim, uma quantidade enorme. E aí você pode perguntar, mas como é que a Igreja fez essa seleção? Bom, aqui tem 2 coisas importantes que nós temos que dizer.
a igreja sempre usou a ciência e a fé. A ciência por quê? Porque os grandes homens da igreja, Santo Agostinho, Santo Irineu, homens do primeiro século, segundo século, terceiro século, né? Os primeiros papas analisaram isso profundamente, à luz da ciência e à luz da fé. E, com a assistência do Espírito Santo, chegaram à conclusão. Aí tem uma palavra muito importante, que é aquela promessa que Jesus fez para a igreja, né? Na Santa Ceia. Na Santa Ceia, Jesus fez aquela promessa solene, que está lá, capítulo 4 e capítulo 16 de São João. Ou não, capítulo 14 e capítulo 16. No capítulo 14, Jesus fala para os discípulos o seguinte: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, né, relembrará a vocês tudo o que eu disse. Depois, no capítulo 16, Jesus fala uma coisa mais incisiva ainda. Ele fala assim, é João 16, versículo 12 e 13. Eu tenho muitas coisas ainda para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Veja, Jesus deixou uma garantia para a igreja de infalibilidade na interpretação da Bíblia e na montagem da Bíblia, na seleção dos livros da Bíblia. O Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. Ensinar-vos-á, veja bem, no futuro. Então a igreja foi, ao longo do tempo, com esta força do Espírito Santo, a igreja foi separando livro por livro. E olha que coisa interessante, né? A Reforma Protestante retirou da Bíblia que a Igreja Católica Apostólica Romana montou. A Reforma Protestante retirou 6, 7 livros, mas ninguém teve a coragem de recolocar na Bíblia um livro desses mais de 100 que a igreja tinha retirado da Bíblia. Ou seja, todo o cristianismo reconhece que a Bíblia é uma obra da Igreja Católica, que, não é, surgiu antes da própria Bíblia, antes do Antigo Testamento. Ok? Bom, eu queria colocar aqui também uma relação de alguns apócrifos referentes ao Novo Testamento. Eu falei em relação ao Antigo. Então nós temos, por exemplo, em relação ao Novo Testamento, olha os evangelhos que não entraram na Bíblia. Evangelho segundo os Hebreus, que era um evangelho gnóstico, herético, que era do fim do século I. O proto-evangelho de Tiago, que era a história do nascimento de Maria, né? Evangelho do pseudo-Tomé, evangelho de Pedro, que era também gnóstico, que era do século II. Evangelho de Nicodemos, evangelho dos Ebionitas ou dos 12 apóstolos, que era do século II. Evangelho segundo os egípcios, que era do século II. Evangelho de André, evangelho de Filipe, evangelho de Bartolomeu, evangelho de Barnabé, muitos outros evangelhos, tudo do século II, século III, que a igreja foi dizendo, não são inspirados pelo Espírito Santo. Na verdade, o que muita gente fazia era escrever um evangelho e dava o nome de André, Filipe, Bartolomeu, para dar peso, mas na verdade não era escrito pelo apóstolo. Entende? Então veja que coisa importante que a igreja fez. A igreja depurou, discerniu, com a inspiração do Espírito Santo, o que hoje você pode ler com certeza que é a palavra de Deus. Como diz a própria Bíblia, viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Tá certo? E depois tem outros assuntos em relação ao Novo Testamento, o drama de Pilatos, a morte e a assunção de Maria, a paixão de Jesus, descida de Jesus aos infernos, declaração de José de Arimateia, história de José o carpinteiro. Atos tinha uma porção.
Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos de André, Atos de João, Atos de Tomé, Atos de Filipe, Atos de Tadeu. Só ficou os Atos dos Apóstolos, que era o Atos de São Lucas. Bom, depois epístolas também. Epístola de Barnabé, terceira epístola aos Coríntios, que era do século II. Depois de epístola aos Laodicenses, que é fim do século II. Carta dos Apóstolos, correspondência entre Sêneca e São Paulo, como se Sêneca e São Paulo tivessem escrito um para o outro. E uma série de apocalipses também que foram retirados. Apocalipse de Pedro, que era do século II, Apocalipse de Paulo, Sibila Cristã, né? E outros textos que a igreja foi retirando. Bom, então, a gente aí, com isso, a gente tira algumas conclusões muito importantes. Veja a importância da igreja na definição do que para nós hoje é a Sagrada Escritura. Ok? Se a igreja não tivesse feito esse trabalho hercúleo, enorme, nos séculos I, II, III e IV, nós não teríamos a Bíblia hoje. Essa é uma realidade que os católicos precisam conhecer bem. Muito bem, vamos para o nosso intervalo, mas daqui a pouco a gente vai continuar conversando, tá certo? Até já. Meus amigos e amigas, vamos retomar aqui a nossa conversa sobre a Sagrada Escritura. Você está vendo um estudo, eu diria assim, técnico da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela pode e deve ser estudada de duas maneiras. Por exemplo, o Monsenhor Jonas Abib escreveu A Beleza, né, daquele livrinho A Bíblia no Meu Dia a Dia. Ali é um estudo bíblico espiritual, né? Você pegar a Bíblia, ler um texto e você fazer o seu diário espiritual. O que Deus está falando para mim? Qual é o princípio, né, bíblico, espiritual que eu tiro daqui para a minha vida? O que eu preciso mudar na minha vida em função do que eu estou lendo? Isso é um estudo espiritual da Bíblia. O que nós estamos fazendo aqui é um estudo técnico. Técnico em sentido, como é que a Bíblia foi escrita? Como é que a Bíblia foi montada? O que entendeu? Então, aqui é uma escola, né? Então, o Senhor oferece a você os dois lados, né, vamos dizer assim, do uso da Bíblia. O lado espiritual e também um lado, vamos dizer assim, eu chamo de técnico, né, no sentido de conhecimento, certo? E isso dá para nós segurança, né, dá estabilidade, né? Já mostrei aqui a coleção de livros, né, sobre a Bíblia que eu estou escrevendo, exatamente para ter esse conhecimento que nós estamos tendo aqui no curso, né? Temos aqui 4 volumes. O primeiro volume é o Pentateuco, eu já mostrei. O segundo volume, os livros históricos. Terceiro, os livros proféticos. Quarto, os livros sapienciais. Aí nós temos o Antigo Testamento. Depois temos também as cartas dos apóstolos e o Apocalipse. Bom, continuando aqui a nossa conversa. Algo que ajudou muito a igreja a entender a Bíblia e ter a garantia da veracidade da Bíblia foram as descobertas que eu já falei aqui num programa anterior, só que eu falei só de passagem, aqui eu quero aprofundar um pouco. Os chamados manuscritos de Qumran. Foi algo que nós podemos dizer que foi a descoberta bíblica mais importante do século XX. O que são os manuscritos de Qumran? No meio do povo judeu, havia os chamados monges essênios. Quem eram esses monges essênios? Eram religiosos judeus que achavam que a sociedade estava pervertida, não queriam nem frequentar mais o Templo de Jerusalém, nem frequentar a sociedade judaica, se retiraram para o deserto, na região do Mar Morto, né? Do deserto mesmo, da Judéia. E ali eles se estabeleceram, né, numa região chamada de Qumran. E ali havia muitas grutas naturais, né? Muito bem. Esses monges faziam o quê?
Eles passavam a vida rezando e escrevendo a Bíblia, copiando a Bíblia. Desculpe, meu celular aqui dá uma disparada. Copiando a Bíblia, fazendo manuscritos. E fazia esses manuscritos em rolos, né? Eram pergaminhos. Pergaminho o que é? É pele de carneiro, que era curtido, e ali eles escreviam. Tá certo? Muito bem. Esses monges essênios, né, foram contemporâneos de Cristo, e a gente sabe que no ano 70 depois de Cristo, a Palestina foi invadida pelos romanos, né? Porque houve uma rebelião dos judeus contra Roma. Então o general Tito invadiu a Palestina, matou cerca de 1 milhão de judeus, conforme ensina um historiador judeu do século I, chamado Flávio Josefo. Levou a maioria dos judeus escravos para Roma e arrasaram o maravilhoso Templo de Jerusalém, aquele templo que Jesus frequentou, né? Aquilo que Jesus já tinha dito, não vai ficar pedra sobre pedra. O Templo de Jerusalém era uma coisa maravilhosa. Quem pôde estudar com detalhe o Templo de Jerusalém, era uma coisa fantástica. Não ficou pedra sobre pedra. Bom, esses monges essênios, nesse ano 70, também foram perseguidos pelos romanos. E o que eles fizeram? Quando eles perceberam a invasão dos romanos, eles pegaram todos os manuscritos bíblicos que eles passaram uma vida copiando, colocaram em vasos de cerâmica, tamparam e colocaram em 11 grutas que havia ali na região chamada de Qumran. Se você entrar na internet aí e colocar região de Qumran, você vai ver as fotografias disso, né? Bom, o que aconteceu? Esses monges foram todos dizimados, eles fugiram achando que eles iam poder voltar, mas não voltaram mais, ou eles morreram todos, ou foram mortos pelos romanos, mas o fato é que não retomaram mais a região e os manuscritos que eles guardaram. Muito bem, 1947, um beduíno, né, que estava atrás de um cabrito, né, viu que o cabrito entrou numa gruta, ele jogou uma pedra no cabrito e a pedra entrou na gruta e fez um buraco, fez um barulho meio estranho. E ele foi lá ver o que tinha. E lá ele encontrou um vaso de cerâmica tampado, abriu e encontrou aquele rolo, aquele pergaminho lá dentro. Tirou. Era o livro do profeta Isaías inteiro. 66 capítulos do livro, né, de Isaías, né? Bom, ele, na verdade, depois ele encontrou 7 vasos, né, que continham ali os rolos. Esse beduíno levou esse livro lá para o mercado de Jerusalém, passou um professor da universidade hebraica, viu aquilo, percebeu que era algo assim fantástico, comprou do beduíno aquele texto, uma bagatela de parece que $50, e depois o professor vendeu para a Universidade Bíblica de Jerusalém por $250 mil. O coitado do beduíno ficou com $50. Não sabia, né? É o preço da ignorância, né? Bom, em 1949, um professor chamado Lancaster Harding, que era diretor do Departamento de Antiguidades da Jordânia, junto com o padre Roland de Vaux, que era um padre dominicano, diretor da Escola Bíblica de Jerusalém, fizeram mais escavações na região de Qumran. Ao todo descobriram 11 grutas, onde estavam cerca de 900 manuscritos. Bom, somente 10 desses manuscritos estão mais ou menos conservados. Os demais são fragmentos, claro, com o tempo, né? Mais de 2.000 anos, quase 2.000 anos guardados ali. Os demais são fragmentos de leitura difícil, né? Mas a confecção desses escritos ele vai
do século II até o século I depois de Cristo. Então, do século II antes de Cristo até o século I depois de Cristo. Bom, todos os livros da Bíblia hebraica foram encontrados aí, exceto o livro de Esther. Talvez eles não considerassem para eles válido. Bom, há inclusive diversos manuscritos de um mesmo livro bíblico. Isso é interessante porque mostra o que para eles era mais importante. Né? Por exemplo, havia vários textos, várias cópias de Isaías, o Deuteronômio, os profetas menores e os salmos. Isso mostra que para eles eram os textos mais importantes. Bom, alguns manuscritos de Qumran e dessa região próxima são cópias de textos bíblicos muito próximos, cronologicamente, dos seus originais. E isto é que é muito interessante. Por exemplo, um manuscrito de Daniel, que foi encontrado em Qumran, é de apenas 100 anos depois dos originais de Daniel, que a crítica afirma ser do ano 165 a.C. Então, o livro de Daniel, escrito no ano 165 a.C., foi encontrada uma cópia lá, que mais ou menos por volta do ano 70. Então, muito próximo. Isso tudo, por que isso é importante? Porque garante a autenticidade da Bíblia. Garante que a Bíblia não foi alguma coisa inventada pela igreja. Não, está ali. Documento lá do século zero, praticamente. Né? Bem, também um manuscrito do Eclesiastes, achado em Qumran, dista do seu original apenas um século. Né? E até 1948, os mais antigos manuscritos que nós tínhamos da Bíblia hebraica eram do século 9 e 10 depois de Cristo. Veja, entenda isso. Até a descoberta de Qumran, os livros mais antigos que nós tínhamos eram cópias do século 9 e 10 depois de Cristo, ou seja, na Idade Média, 1000 anos depois de Cristo. Agora temos um texto que é do ano praticamente zero. E o bonito é que, confrontado os dois, você encontra, né, a identidade. Bom, então esses manuscritos de Qumran permitiram retroceder cerca de 1000 anos na história do texto de alguns livros da Bíblia. Sabe, isso é uma coisa muito importante, porque verificou-se pela comparação dos manuscritos que o texto geralmente usado nas traduções e edições da Bíblia em nossos dias é substancialmente o mesmo que se usava cerca de 2000 anos atrás. Entende? Isso dá uma autenticidade à Bíblia muito grande e faz com que a nossa certeza de que essa Bíblia realmente é original, lá diante de Cristo, traz a nós uma garantia. Bom, além dos textos bíblicos, as lutas de Qumran também continham dois outros tipos de documento muito interessantes, que não eram da Bíblia. Primeiro, tinha livros apócrifos, né? Tais como em uso no judaísmo no tempo de Cristo. Alguns livros apócrifos que não eram nem da Bíblia judaica. Depois, os escritos de uma comunidade judaica que tinha sua regra ou manual de disciplina e seus comentários da Sagrada Escritura. Ali vivia uma comunidade de monges essênios. Então, eles tinham uma espécie de um regulamento, para nós seria o quê? Um estatuto hoje, né? E que revelavam o quê? Uma mentalidade fortemente caracterizada pelas expectativas messiânicas, ou seja, eles esperavam a chegada do Messias para breve. Por isso que eles se retiraram para o deserto. E o Cristo chegou no tempo deles. Eles esperavam o Messias chegou, só que eles não identificaram. Então, não sabemos nem se eles conheceram o Cristo. Bom, a partir de 1955, os cientistas já tinham diante deles um verdadeiro quebra-cabeça com cerca de 40.000 manuscritos para serem identificados. Eu digo 40.000 pedaços. Por quê? Porque aqueles vasos todos que foram encontrados com os manuscritos, muitos deles se esfacelaram, ficaram pedaços.
40.000 pedaços, que ainda hoje são estudados pelos especialistas. Eles precisaram fazer análise do DNA da pele da cabra ou da ovelha, do que foi feito o pergaminho, para eles poderem juntar as partes. Olha que coisa interessante, como é que a ciência a serviço da fé. A análise do DNA dos pedaços de manuscritos encontrados. Esse DNA é da mesma DNA desse pedaço aqui, então é da mesma ovelha, então é o mesmo pergaminho. Aí os pesquisadores gastaram mais de 10 anos nessa análise e continua ainda hoje muita coisa. Bom, nas descobertas das grutas de Qumran, foram encontradas também cópias do Novo Testamento. Isso aqui é muito interessante. Que havia o texto do Antigo Testamento, a gente já sabia, mas houve uma descoberta muito interessante, que é a seguinte, muito importante para nós. Em 1972, um papirólogo espanhol, um padre chamado José O'Callaghan, ele identificou nesses manuscritos de Qumran alguns versículos do Novo Testamento que eu mostro aqui. Então, na gruta 7Q4, essa é a identificação da gruta, né? 7Q4 quer dizer a gruta 7 de Qumran, né? O pergaminho 4. Encontraram uma citação de 1 Timóteo 3,16 e capítulo 4, de 1 até 3. Foi encontrada uma citação de São Marcos, capítulo 6, versículos 52 e 53. Outra citação de São Marcos, capítulo 4, versículo 28. Foi encontrada citação dos Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 38. E outras citações de São Marcos, São Tiago, carta aos Romanos. Então, isto também teve uma importância fabulosa. Por quê? Porque isso jogou por terra algo muito perigoso que começou a surgir na igreja, que era o seguinte: os evangelhos não foram escritos pelos apóstolos, não. Né? Surgiu uma linha liberal na teologia, né? Baseado num teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann, que dizia, não, os evangelhos não foram escritos pelos apóstolos, não, pelos evangelistas, eles foram escritos pelas comunidades, mais tarde, depois do ano 100. Essa descoberta de Qumran desmente isso. Por quê? Porque essas citações do Novo Testamento, descobertas em Qumran, são do ano 70. Ora, se elas são cópias que esses monges essênios faziam, é porque o texto que eles usavam é de antes ainda. Então, deviam ser cópias lá do ano 50, 60, quando os evangelhos começaram a ser escritos. Então, isso prova, não sei se todos conseguem entender a importância deste fato. Isto mostra que realmente os evangelhos foram escritos no primeiro século, por volta do ano 50, 70, 60, 70. Tá? Interessante, né, que não tem citações, por exemplo, de São João. Por quê? Porque São João foi escrito já por volta do ano 100, onde os monges essênios já não existiam. Então, as cópias, as citações que foram encontradas são todas escritas antes do ano 70. Bom, isso tudo que eu estou citando aqui para vocês, a fonte que eu tirei é da revista Pergunte e Responderemos, de Dom Estevão Bittencourt, da revista número 288, do ano de 1986, na página 194. Eu gosto de citar essa fonte, né? Porque o Dom Estevão Bittencourt era um erudito, um pesquisador profundíssimo, que tinha essas informações todas de fontes muito sérias, inclusive de livros escritos em outras línguas. Muito bem, e aí nós temos outros documentos que trazem essas referências. Bom, tudo isso, gente, serve para a gente entender a seriedade da Bíblia.
Não é à toa que a Bíblia é o livro mais lido no mundo, mais vendido no mundo. E não é à toa. Se a Bíblia fosse, como alguns querem dizer, uma crendice, né? Eu trabalhei 40 anos em universidades, né? E eu vi muita coisa dita nesse sentido. A Bíblia é uma crendice, a Bíblia é coisa para, né, ignorante. Não é não. Né? Se fosse, nós não teríamos aí tantos santos da igreja se debruçando sobre a Bíblia, tantos papas se debruçando sobre a Bíblia e tantas outras pessoas. Né? Bom, aproveitando ainda uns minutos que a gente tem, eu gostaria de colocar aqui o seguinte, só para a gente fazer um panorama assim do Antigo Testamento. Né? Quais são os livros todos que nós temos no Antigo Testamento e que foram objeto de estudo desses não só estudo, mas cópia desses monges de Qumran e depois estudo de todos esses nossos especialistas. Né? A Bíblia começou a ser escrita, eu já tenho conversado isso daqui, praticamente no tempo de Moisés, né? Porque os livros citam muito Moisés. Pode ser que não seja Moisés que tenha escrito manualmente, mas o registro histórico vem deles, que depois devem ter sido colocados aqui no papel, como já expliquei aqui em outras conversas nossas, por volta do século 10 a 5 a.C., quando nas cortes dos reis Davi, Salomão, já tinham os escribas, os sacerdotes que escreveram principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que era todo aquele conjunto de leis, né, que Deus deixou aí com eles, tá certo? Bom, esses livros narram, né, o começo de toda a história. Nós vamos começar nas nossas próximas aulas a começar a pegar livro por livro do Antigo Testamento. Começar no Gênesis, depois Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros formam o chamado Pentateuco, que é a base, né, de toda a doutrina judaica. Agora, é muito importante depois nós estudarmos os livros históricos, porque, como eu disse, né, Deus preparou a humanidade para a chegada de Jesus na vida desse povo. Deus pegou um povo lá atrás com Abraão, que veio de um tempo de total paganismo, onde praticamente nós não tínhamos nada, né, de monoteísta, ou seja, de um Deus só, que Abraão veio lá da Mesopotâmia pagã, e Deus vai trabalhando esse povo durante quase 2000 anos até chegar a Jesus. Né? Então, quando nós estudamos então, os livros históricos, né, a gente vai vendo como é que Deus foi trabalhando esse povo. Né? Livro por livro. Então, por exemplo, quando o povo saiu do Egito, né, estava lá debaixo da escravidão do faraó, né, e Deus leva esse povo até a Palestina. Esse povo atravessa um deserto durante 40 anos. Quanta coisa Deus teve que fazer na vida desse povo para mudar a cabeça desse povo. E qual foi o trabalho mais difícil que Deus teve com esse povo? Colocar na cabeça desse povo, né, que não podia viver a idolatria. Ou seja, Deus é um só. Acontece que esse povo tinha vivido 400 anos no Egito. Embora já tivessem ali toda a vivência judaica, mas era um povo que estava mergulhado no paganismo. Aquele monte de deuses, né, dos egípcios. Né? E esse povo levava isso na sua mentalidade. Tanto assim que a gente vê, né, no livro lá do Gênesis, no Êxodo, quando Moisés vai 40 dias no monte, né, Sinai, monte Horebe, receber de Deus
as tábuas da lei, ou seja, a aliança de Deus com o povo, o que aquele povo fez? Inaugurou um bezerro de ouro ali embaixo e começou a adorar aquele bezerro de ouro. Quem é que era Deus bezerro? Era lá do Egito, né? O Deus Apis dos judeus era um boi. Então esse povo, que era um povo já conduzido por Deus, vem aqui adorando um Deus egípcio. E Moisés fica tão furioso que ele quebra as tábuas da lei em cima daquele Deus falso. Depois mandou queimar aquele Deus falso e tal, e Deus dá a ele de novo as tábuas da lei. Bom, depois daquele povo caminha no deserto, 40 anos, muitas vezes se voltando contra Deus. A gente conhece aquela passagem, por exemplo, né, que o povo estava blasfemando contra Deus e Deus permitiu o quê? Que aquelas serpentes venenosas picassem as pessoas e elas morressem. E aí o povo, depois arrependido, pede para Moisés uma ajuda e Moisés conversa com Deus. Deus manda fazer aquela serpente de bronze levantada numa haste. Quem olhasse para quem fosse picado pela serpente venenosa, mas olhasse para aquela serpente de bronze levantada naquela haste, ficava curado. Olha que interessante, lá atrás, Deus já colocou uma figura de Cristo na cruz. Essa haste levantada no deserto era o símbolo da cruz. Por que a serpente de bronze levantada nesta haste? Por quê? Porque Cristo na cruz venceu o demônio. Então aquela serpente morta ali naquela haste significava, e quem olhasse, né, para aquela haste, para aquela serpente com aquele símbolo com fé, ficaria curado. Significa para nós o quê? Quem acredita em Cristo será curado, será salvo. Né? Então, para concluir essa nossa conversa de hoje, né, aquela palavra de Jesus que resume tudo isso, né? Quem crer e for batizado será salvo. Né? Não tem salvação fora de Jesus Cristo. Então, toda essa história que a gente está contando aqui, todos esses detalhes, tem como conclusão isso. Chega em Jesus Cristo. Muito bem, por hoje é isto. Na próxima aula nós continuaremos o nosso estudo sobre esses detalhes todos da Sagrada Escritura. Espero que você possa aproveitar um pouco dessas nossas aulas, está bem? Um grande abraço, que Deus abençoe e que os nossos queridos sacerdotes e diáconos nos deem a sua bênção para a gente concluir a nossa aula de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.